Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui mais uma vez para encerrar o capítulo 16 do livro do Apocalipse. Então nós vamos com o terceiro episódio, onde nós vamos estar falando sobre... Nós temos falado em 3 episódios as 7 taças da ira de Deus. Nós vamos para a 7ª taça da ira de Deus, em que a terra toda será abalada. Nós vimos lá no primeiro episódio, onde nós abordamos o assunto que as 3 primeiras taças, a primeira taça, a segunda e a terceira taça, ela atingiu totalmente a terra, ou seja, destruiu as plantações, o mar, né? A água potável, o mar. Então ela atingiu toda a terra. A 4ª, 5ª e a 6ª taça, ela já atingiu as pessoas, o anticristo, atingiu o sol. Então ela foi derramada a taça no sol, onde que queimou, as pessoas ficavam... praticamente se queimava no sol de tão calor que ficava. E agora nós vamos para a 7ª taça, que vai atingir diretamente a terra, novamente, aonde a terra será abalada. Aí diz bem assim, no livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 17 ao 21. Diz bem assim: E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Ou seja, já está feito. Não tem mais como voltar atrás. E houve vozes e trovões e relâmpagos. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Veja que o Apocalipse, João fala que dessas vozes que saíram, diz que houve um grande terremoto, nunca tão grande houve nos dias de hoje. Diz assim: houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Quer dizer, o terremoto do Apocalipse será muito maior de intensidade do que nos dias de hoje. Então isso nos dias de hoje, que acontece e que também já ocorreu, é fichinha pelo que está aqui no livro do Apocalipse. E olha que a gente já vimos muitos terremotos, muitos maremotos, com milhões e milhões de pessoas mortas, milhões de pessoas feridas nos dias de hoje. Que é um grande terror quando a terra começa a abalar nos dias de hoje. Então imagine quando Deus soltar a 7ª taça. Quando o anjo sair, o 7º anjo sair e derramar a 7ª taça. Se o terremoto nos dias de hoje tem aterrorizado muitas pessoas e levado a milhões e milhões de pessoas mortas, então imagine depois. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Ou seja, com esse terremoto, o maremoto, o mar vai subir, ela vai subir com mais intensidade, e vai desaparecer com os maremotos, vai desaparecer com as ilhas, vai desaparecer como nós estamos falando aqui, vai desaparecer as ilhas, os montes, tudo vai ficar debaixo d'água. Ou seja,
a população, as pessoas, não terão como fugir. Não há como fugir. O que me chama a atenção nisso daqui também é que antes dessa 7ª taça, uma das 3 primeiras taças, ela atinge o mar. O mar simplesmente vai ser atingido por uma das taças, onde que não vai ter nenhum ser vivente neste mar. E sem se falar de uma da 3ª taça, que será derramada sobre a água potável. Ou seja, nem a água prestará mais, tudo vai se tornar sangue. E agora, aqui no terremoto, esse terremoto vai fazer com que o mar também sobe. Imagina o inferno que já vai ser, pessoal. O inferno, uma parte do inferno já vai ser feita com uma das 3 últimas taças que nós estávamos falando ontem. Antes de ontem, na verdade. Que uma das taças vai atingir o sol. Em que o sol será tão forte, mas tão forte, que nem as pessoas aguentarão o calor intenso deste sol. Às vezes eu imagino até uma pessoa pegando fogo, porque a gente também tem combustão, o oxigênio. Então imagine a ira de Deus sobre essas pessoas que ficaram após o arrebatamento. Essa destruição, a 7ª taça, os selos que nós falamos desde o início aberto, o toque das trombetas, tudo isso vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. E só vai sofrer essas consequências aqui aqueles que ficarem. Eu não falo somente dos ímpios. Eu não estou falando dos ímpios, eu não estou falando de pessoas incrédulas, mas eu estou falando mais para as pessoas que se dizem religiosas, devotos a vários deuses, pastores, alguns crentes evangélicos. Eu estou falando para eles que se dizem Igreja de Jesus, mas que vão ficar e vai sofrer as consequências. Porque se você tem acompanhado desde o início, é só destruição, pessoal. Deus vai lá, abre o selo, acontece as catástrofes, as doenças, as mortes, guerra. E no meio daquilo ali, ele bota a gente para evangelizar. Toca as trombetas, acontece a mesma coisa, com maior intensidade ainda, morte, catástrofe. E ainda assim, no meio das trombetas, vem gente para evangelizar. E antes mesmo de colocar as taças da ira dele, antes de ele derramar as taças, o último recurso para evangelizar a humanidade, ele manda anjos para evangelizar. Que será o último recurso. Mas mesmo assim, com tanta destruição, o povo ainda vai blasfemar contra Deus. Vamos continuar lá. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. Você vai ver o tamanho dessa pedra. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. A 7ª e última taça da ira de Deus causará o maior terremoto que a humanidade já viu. O anjo derramou sua taça no ar, pois esse juízo virá de todos os lados da terra. Um grande terremoto e do ar, pedras de granizo de até 40 quilos cairão sobre as pessoas, animais, edifícios, florestas e etc. Agravando ainda mais o grande estrago e a perda de vidas causadas pelo terremoto. Imagine uma pedra de 40 quilos caindo sobre a cabeça da população. Uma pedra de 40 quilos caindo sobre a sua cabeça. E esse terremoto aqui, veja que não é mais local. Geralmente os terremotos que acontecem nos dias de hoje é local. Aqui já não é mais local.
Aqui é no planeta todo, é no planeta Terra inteiro. Quando a taça for jogada, quando derramar essa taça no ar, que vai cair sobre a Terra, então o terremoto vai atingir, de uma vez por todas, o universo inteiro, a Terra toda. Não vai ser local, não será só em Jerusalém, não será só no Brasil, não será só na Argentina, ou só em Israel, não, vai ser na Terra toda. Milhões e milhões de pessoas vão morrer, praticamente o que estão restando. Praticamente os que estão restando. E quem é que vai ficar para presenciar tudo isso? Aqueles que não tiveram uma vida com Deus. Aqueles que não querem compromisso nenhum com Deus. Aqueles que desprezavam o Evangelho. É esses que vão ficar junto com o anticristo e com seus aliados. Até porque, a essas alturas aqui, mais da metade da população já aceitaram a marca da besta. Se você tem acompanhado, e eu falei sobre isso, e lá na frente nós vamos falar mais coisas sobre isso. Porque o livro do Apocalipse, ele é 22 capítulos. E nós estamos no capítulo 16, encerrando hoje o capítulo 16. Então, veja que não haverá por onde correr, nem se abrigar. Todas as grandes cidades do mundo serão atingidas. Jerusalém será dividida em 3 partes pelo terremoto. A Grande Babilônia, sobre a qual saberemos mais no próximo capítulo, que nós vamos começar a falar na próxima semana, que será destruída, cumprindo-se a profecia do capítulo 14 do Apocalipse, que nós falamos lá. Caiu Babilônia, aquela grande cidade. Os montes e as ilhas não serão mais achados. O nível de destruição na terra afetará toda a sua geografia e topografia. Olha, pessoal, eu fiz uma lista aqui. Eu estava procurando, fiz uma lista dos 10 terremotos mais potentes que houve até então. Os 10 terremotos mais potentes. Os mais potentes. Até agora, nenhum terremoto chegou à escala Richter de 10. O máximo que chegou foi do 9,5 de magnitude. E isso ocorreu lá no Chile, em 1960. A maior magnitude foi na cidade de Valdívia, no Chile, com 2.000 mortos e 2 milhões de feridos, com 9,5 graus da escala Richter. Quer dizer, aqui no Apocalipse nós acabamos de ler, vou abordar ele de novo, nós acabamos de ler, diz assim, que houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Então quer dizer, se o maior for de 9,5, o máximo capaz de chegar de 9,8, então aqui vai passar de 10. Isso no local, no Apocalipse, é no mundo inteiro, é no planeta Terra inteiro, é no contexto geral. Em 2015, no Brasil, um tremor com 5,2 atingiu a cidade do Ceará do Ceará, que foi uma falha geográfica, em sismo de 5,5, que atingiu também a cidade do norte do Amazonas. Quer dizer, em 2015 ocorreu apenas um tremor. E você veja que no Brasil é difícil ter terremotos. E agora começou a acontecer. Então vamos lá. Chile, 22 de maio, 1960.
9,5 de magnitude, com 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. Novamente, Chile, 13 de agosto, 1968. Aí ele abaixou para 9 da escala Richter. Novamente, Chile, 27 de fevereiro do ano de 2010. A magnitude do terremoto lá foi de 8,8 da escala Richter. Em quarto veio o Equador, que foi no dia 31 de janeiro de 1906, também com 8,8 da escala Richter de magnitude. Novamente o Chile, que aconteceu em 8 de julho de 1730, com 8,7 da escala Richter. Haiti, 12 de janeiro, no ano de 2010, você lembra disso? Na magnitude de 7, levou 316 mil mortos. Peru, 31 de maio, 1970, 67 mil mortos, numa escala de Richter de 7,8 de magnitude. Novamente veio o Chile. Você vê que o Chile é muito castigado. 25 de janeiro, 1939, com 24 mil mortos, com a escala Richter de 7,5 de magnitude. Guatemala, 4 de fevereiro, 1976. Eu estava para nascer ainda. Eu sou do dia 25 de fevereiro. Morreram 23 mil pessoas na escala de 7,5. Olha só. Nicarágua, 23 de dezembro de 1972. Morreram 10 mil pessoas, numa escala Richter de 6,2. Então, 9, 8, 7, 6, veja que estava matando 1.000. O menor aqui que deu 316 mil numa escala de 7,8, com 316 mil mortos. Então, imagine agora no do Apocalipse, com essa taça da ira de Deus. Imagine, olha a situação. Os poucos habitantes que terão sobrevivido a tudo até aqui, ainda assim não se arrependerão e blasfemarão ainda mais contra Deus. Veja só, o Isaías diz assim: o temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Olha a profecia do Isaías para a terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço prenderá. Porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como é ébrio, e serão movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que, naquele dia, o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão juntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados, depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol confundirá
quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos, gloriosamente. Aleluia. O Monte Sião, Jerusalém, ela foi construída em cima deste Monte Sião. Então, poucos habitantes que terão sobrevivido a tudo até aqui, ainda assim, não se arrependerão e blasfemarão ainda mais contra Deus. Não haverá mais arrependimento e nem salvação para eles. Será o ápice da incredulidade. Olha só. Não haverá como recuperá-los. Então, a terra será preparada para receber o reinado do Senhor Jesus, juntamente com a sua igreja glorificada durante o milênio. Então, repetindo, a igreja glorificada que vai vir reinar com Jesus, não é a igreja A, não é a igreja B, não é a placa da igreja, não é a religião. A igreja glorificada são aqueles que passaram a vida toda com as suas vidas na mão de Jesus, que passaram a vida toda praticando a palavra de Deus. É essa a verdadeira igreja de Jesus. Não aquele que se diz cristão com cigarrinho na boca, não aquele que se diz cristão com cachaçinha, cervejinha, não aquele que se diz cristão, mas rouba, mente, estupra, comete violência, vive na prática do pecado. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ele pertence totalmente a Deus. A igreja de Jesus, ele faz parte de uma vida com Deus. Ele não manda mais na sua vida. Na vida de um cristão de verdade, não existe a frase, a vida é minha e faço o que bem entender dela. Para ele não existe mais essa frase. Essa frase é abolida. Porque a vida dele não pertence mais a ele, pertence a Deus. Pertence a Deus. E tudo ele dá graças a Deus. E tudo ele fala, que seja feita a sua vontade. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Porque muitos nos dias de hoje, neste Brasil, falam que é a igreja de Jesus. Eu nunca vi um grupo que se diz igreja de Jesus, mas não congrega. Igreja de Jesus congrega, é bíblico, está na palavra de Deus. É na comunhão com os irmãos. É na prática da Santa Ceia com os irmãos. É na harmonia com os irmãos. É na paz com os irmãos. A igreja de Jesus, que se diz igreja de Jesus, que entregou a vida para ele se compadece do próximo. Ele vai e fala de Jesus, ele fala que Jesus vai voltar. Ele ajuda o próximo. Ele ama o próximo, ele ama o seu inimigo. Por isso que a igreja de Jesus aqui, que nós vimos agora, vai vir reinar com Jesus. Por quê? Porque eles vão sofrer o martírio, perseguição, serão mortos por causa do evangelho. Vão ser mortos, perseguidos, presos. E isso, alguns que ficarão após o arrebatamento da igreja, os que ficarão durante a grande tribulação, muitos ainda vão se converter. Quando os 7 selos começarem a ser abertos, eles vão ver tudo sem juízo. Eles vão se dar conta que é Deus que está fazendo isso, porque eles vão se lembrar de tudo isso que eles ouviram de dentro de uma igreja. Porque durante a grande tribulação, pessoal, as pessoas que irão ficar, vai ter pastores também que vão ficar. Esses pastores que sobem no altar, ao invés de pregar, estão dando grandes palestras, vão ficar. Esses pastores que estão aí fazendo o cai pelo poder de Deus, marreta do Thor aqui, né? O outro joga paletó, um bando de gente cai, o outro gospe na cara do outro pro outro cair. É povo dançando, é povo pulando, povo rodeando dentro das igrejas. Tudo
Esses aí vão ficar. Porque não tem nada do Espírito Santo. Esses vão ficar. Aquele que vai na igreja, né? Tem aquela pessoa que vai na igreja, ele faz de tudo na igreja, é obreiro, é diácono, mas quando fecha as portas da igreja, ele é pior do que o diabo lá fora. Vive uma vida dupla. O cristão não tem vida dupla. O que ele é na igreja, ele é em casa. O que ele é em casa, ele é no trabalho. Ele tem uma performance só. A imagem e semelhança de Deus. Eu fico admirável de pessoa dizer, ai, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se a gente observar a imagem e semelhança de Deus, ele é amor, ele é da paz, ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de idolatria. E pessoas ainda se entregam aos deuses deste mundo. Deixa Jesus de lado. Não está nem aí para Jesus. Ah, eu creio em Deus. Todo mundo fala em Deus. Agora, pronunciar Jesus Cristo, que é o meu único e salvador da minha vida, isso ninguém consegue. É poucos. Só consegue mesmo aquele que entregou a vida para Jesus. E ele vai até o fim com a sua fé. Essa é a verdadeira igreja de Jesus, que abandonou os vícios, abandonou o pecado, abandonou os vícios, abandonou a sua vida noturna, as suas prostituições, sabe? Ele simplesmente se entregou ao Senhor. Hoje, ele é chacota, chama ele de crente, de Bíblia, de fanático. E agora só que são esses que vão vir com o Senhor Jesus reinar sobre a terra. São estes. Por isso que o livro do Apocalipse foi escrito diretamente para a igreja de Jesus. Não foi para o ateu, não foi para o ímpio, não foi para o incrédulo, não foi para o macumbeiro, não foi para o espírita, não. Foi justamente para a igreja de Jesus. Para que ele fique atento de que se ele não permanecer na fé, de que se ele não continuar com a sua fé e não ir até o final, a trombeta vai tocar, o Espírito Santo vai subir, a igreja será arrebatado e ele vai ficar. E tudo isso vai acontecer num piscar de olhos. Simplesmente do nada. Pronto. Do nada. Quando isso que vai acontecer, Jordão? Não sei. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Eu tenho minha vida com Jesus. Eu creio na minha salvação. E se de repente eu desapareço na tua frente, numa transmissão ao vivo? Então, simplesmente desapareceu. Desapareci. Aí começa a sair notícia, você começa a saber de notícia. Ah, o fulano saiu. Aí você conhece o vizinho que é até crente. De repente você critica ele, dá a risada dele. A ver se vê algum erro ali da família e fala, ah, é filho de crente. É parente de um crente. De repente você acaba sabendo notícia que ele também desapareceu. Aí você começa a ver aviões caindo do nada. Porque um piloto que estava ali, pilotando avião, era de Jesus. Foi arrebatado. Aí, de repente, você começa a ver, olha para os lados, é carro atropelando pessoas, é carro batendo um no outro. Por quê? Porque quem estava no volante era de Jesus, era a igreja de Jesus. Já imaginou? Você de dentro do Uber? E justamente aquele Uber é a igreja de Cristo. Se você tiver com medo, então a partir de hoje, fique esperto. Quando você entrar dentro do ônibus, pergunta para o motorista, você é cristão? Você é a igreja de Jesus? Porque se ele for a igreja de Jesus e estiver no volante, de dentro do ônibus, com o ônibus cheio, quando a igreja for arrebatada, o motorista ser a igreja, pronto, ele vai sair. Quem é que vai pilotar, quem é que vai dirigir o ônibus? Ou o Uber, ou o seu táxi, ou um trem, enfim. E aí?
E ali, e ainda muita gente vai morrer ainda. Muita gente vai morrer. Porque é carro desgovernado, avião caindo, quer dizer, vai ser destruição total. E o que é pior, esses que morrerem ainda durante a destruição, o desaparecimento da igreja, com a igreja arrebatada, já vão morrendo e ir direto para o inferno. Pode ter certeza. Porque eles não estão sendo arrebatados. Esses ficaram. Porque eles já ficaram. Só que eles ficaram ainda justamente aonde? Em algum lugar, dentro de alguma coisa, de um avião, de um trem, de um ônibus, seja de qualquer for, aonde cujo algum piloto ou motorista era cristão, era a igreja de Jesus. Então veja, pessoal, o Apocalipse é muito sério. A palavra de Deus é muito sério. Eu não sei por que você ainda insiste em continuar com a sua religião. Eu não sei por que você ainda insiste em ser devota a Maria, Aparecida. Eu não sei. Eles não vão poder fazer nada por você. Nenhum desses deuses, e muito menos a tua religião, e muito menos o teu papa, padre, ou até mesmo o teu pastor. Se você não tiver uma vida com Deus, meu amigo, minha amiga, já era para você. Não haverá mais chance. A salvação você se conquista enquanto você está vivo. Sabe por que você está vivo hoje? Eu vou falar. Glórias a Deus. Sabe por que você está vivo hoje? Porque é Jesus que está te deixando viver. De repente, era para acontecer alguma coisa com você já hoje. E Deus lá na frente mandou um anjo lá na frente impedir. E você nem está sabendo. Será que você agradece a Deus antes de dormir? Eu rezo o Pai Nosso. Não, não é rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é apenas como eu posso dizer, um ensinamento que Jesus deu. Agradecer a Deus é com as suas próprias palavras. Não é algo repetitivo, escrito, que você tem que estar lendo. É com a sua própria palavra. Eu não sei orar. Ninguém sabe orar. Por isso que já tem o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo, ele leva nossas orações. Então, por que você está vivo hoje? Você já se perguntou por que eu estou vivo hoje? Você já se perguntou? Então vamos fazer uma coisa. Quando você dormir, a hora que você fechar os olhos, feche os olhos pensando: por que agora eu estou dormindo? Porque você já passou por tristeza, por algumas tribulações, por algumas lutas, né? Durante o dia, cansaço do trabalho, alguns estresse. Mas ainda assim você está vivo. E ainda assim, as mensagens de Deus têm chegado até você de tudo quanto é lado. Numa rádio, uma música gospel que você ouve do nada, ou quando você entra aí no Facebook e acaba me assistindo, vendo eu pregando para você, ou alguém já te convidou, te deu um convite. Quer dizer, de alguma forma, Deus está avisando. Ninguém, mas absolutamente ninguém, morre deste mundo sem ao menos ouvir: Jesus te ama, entregue sua vida para Ele, porque Ele quer te salvar. Ninguém morre. Porque depois que você morrer, meu amigo, lá vai ter o juízo de Deus. E nós vamos falar muito sobre isso aí até o final do Apocalipse 22. Então esses habitantes, eles vão sofrer muito, esses que ficaram. E esse reinado da paz, que será estendido por todo o mundo durante 1000 anos, será estabelecido a partir de Jerusalém. O profeta Zacarias, profetizando sobre esse dia, ele disse, bem assim,
Deixa eu ver aqui. Naquele dia, também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E esse nome é Jesus Cristo. E as consequências catastróficas desse último juízo prepararão a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a sua igreja glorificada. Oh, aleluia. Aí eu pergunto, irmão, você vai querer ficar? Porque em todos os episódios praticamente eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando de um apocalipse futuro que vai acontecer, mas eu não sei quando que vai ser. Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, pode ser daqui 3 anos, daqui 10, 30 anos, podemos dizer, que pode acontecer tudo isso aqui do apocalipse. Mas o problema é, aí que vem um grande problema. A gente pode morrer a qualquer momento. Não é verdade? Você vai dormir, pode não acordar mais. Quem garante que você vai levantar cedo e ir para o seu trabalho amanhã? Será que você garante? Você pode morrer de acidente de trânsito, um assalto no sinaleiro. De qualquer forma, a gente vai morrer. E a tua alma? Para quem está preparada? Para Jesus ou para Satanás? Porque você veja que eu não mido palavras para falar, pessoal. Eu fui chamado para Deus para pregar o evangelho e eu não posso ficar medindo palavras. Eu não falo inimigo, o inimigo, o mal. Não, para mim é diabo, Satanás e fim de papo. Porque é ele que vem, é ele que quer acabar com a sua vida. Tem gente que acha, nossa, Geraldo, você pega muito pesado quando eu falo o diabo. Jesus falou Jesus que falou mais do inferno aqui do que você possa imaginar. Então Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. Se viu que nós acabamos de ler a 7ª taça. Haverá um terremoto tão grande, que nunca houve um terremoto desde a época dos homens que estavam na Terra. E o maior terremoto que nós vimos aqui foi em 1960 no Chile, com 2.000 mortos e 2 milhões de feridos, numa escala Richter de 9,5. Não chegou a 10. E foi o maior ainda. Então, se o do Chile foi maior em 1960, imagina o Apocalipse. Eu acredito que a escada de rio vai passar de 10, porque vai atingir a terra inteira. Não vai ter como fugir, pessoal. Nós vimos aqui. Vai descer Saraiva do céu, com 40 quilos da cabeça da pessoa, imagine. Pedras gigantescas caindo sobre a cabeça da pessoa, destruindo tudo que tem pela frente. Pela frente não, o que tiver abaixo. 40 quilos, não vai ter como escapar. Nós estamos falando aqui que não tem mais chance. Quando Deus... Deixa eu ver aqui, olha o início da taça, quer ver, ó? Aí Deus chega e fala bem assim, ó. E foi primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então esse foi a primeira taça que atingiu a terra. Mas diz bem assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui, para você entender.
Ó, João diz, lá no Apocalipse 15, e depois disso olhei, e eis que o templo de tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingindo com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. Ou seja, quando esses 7 anjos foram liberados para distribuir, ali já não tinha mais solução. Não há mais arrependimento, não tem mais chance. Esgotou a chance. Ou seja, Deus já ficou, ó, por aqui. Por aqui. Quer ver, ó? Vou dar uma recapitulada aqui, deixa eu voltar atrás aqui para você entender. Mas você pode clicar aí na descrição do vídeo, lá embaixo. Tem um link. E esse link aí, ele vai levar você até a playlist da pregação sobre o estudo do Apocalipse. Ó. Olha da onde que vem a última chance. Ó, eu vou falar bem certinho, ó. A última chance para o povo. Deus usa o Gerdau, usa o meu pastor, usa um pastor daqui, um missionário lá, um outro pastor de lá. Deus abre algumas igrejas. Deus envia pessoas na casa do fulano, bate palma para falar de Jesus. Deus está anunciando. Venha. Venha para ser salvo. Deus não está chamando ninguém. Venha que eu vou te dar prosperidade. Venha que eu vou te dar cura. Não. Deus quer. Venha que eu quero te salvar. Aí beleza. Foi avisado. E nada. E o povo ali, coração duro, fechado, não estão nem aí. Ah, eu já tenho a minha religião, batendo no peito. Ah, eu já tenho a minha religião. Quer dizer, tem religião, mas não tem Jesus. Porque o Jesus não é de religião. Falou de religião, bateu no peito que já tem a minha religião, então você acabou de colocar a religião acima de Deus, acima do próprio Senhor Jesus. Aí, de repente, a igreja é arrebatada e fica aquele povo, fica esses que bateram no peito que é a minha religião, né? Aqueles que não deram nem atenção para os crentes, né? Que eles falam crente, né? Não deram nem mais atenção para os crentes que foram falar de Jesus para ele. Não deram nem atenção, não falaram nada. Daí Deus vai lá, envia quem? 2 testemunhas. Para evangelizar o povo. Aí Deus vai lá e chama quem? Coloca mais 144 mil selados de Israel. Os 144 mil judeus. Para falar de Jesus, para evangelizar. E isso já durante a grande tribulação. Depois do arrebatamento. Isso durante a grande tribulação. E nada do povo. Não estão nem aí. É um ou outro se convertendo. Só que durante a grande tribulação, eles vão ter que pagar com a vida. Daí a última chance. Aí Deus fala, ó, eu vou dar a última chance para essa humanidade. É a última e não tem outro jeito mais. Olha quem que é a última chance. Aí João fala, lá no Apocalipse 14. E viu outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Quer dizer, as 7 taças da ira de Deus. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quer dizer, um anjo vem e prega o evangelho. Um anjo. Simplesmente um anjo.
A Deus a ponto de mandar anjos pregar o evangelho, pessoal. É muita paciência demais. Deus tem muita paciência conosco, meu irmão. Só que vai chegar uma hora que as paciências esgotam. Vai esgotar. Você quer ser salvo? Volte para Jesus, você que está desviado. Volte para Ele, filho pródigo, filha pródiga. Volte para Ele. Mas não volte com medo do apocalipse. Não volte por causa de uma dor, de um sofrimento. Volte porque você precisa dele. Jesus mesmo fala na tua palavra, sem mim nada podeis fazer. E você, que ainda não entregou a vida para Jesus, está apegada à religião, está apegada ao santinho, à santinha. Abandone tudo isso. Abre mão da sua religião, seja livre. Livre da religião. Tenha liberdade do Espírito Santo dentro de você. É a melhor escolha que você vai fazer da sua vida. Jesus mesmo fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então por que se preocupar? A maior preciosidade da tua vida é a tua alma. Não há dinheiro que pague. Não há nada que compre. É a tua alma. Ela é mais preciosa. Quer ver? Eu sempre gosto de falar dessa parte aqui. Tem gente que não gosta que eu fale. Mas eu falo. Porque quando eu sempre pedi ousadia para Deus. E o meu evangelho é com ousadia mesmo. Eu não posso, como eu disse, eu não posso passar a mão na cabeça. Você quer ver como que é uma pessoa que... Você quer ver mesmo para onde vai a alma da pessoa? É chegar e dizer, você vai morrer hoje. E aí? A pessoa vai ficar com medo. Sabe por que as pessoas têm medo de morrer hoje? Porque ela não está conseguindo ter a visão para onde vai a alma dela. Ela sabe que a alma vai para algum lugar, mas ela também tem certeza de dentro dela que com Deus não vai. Pode ter certeza disso. Obviamente que ela não vai chegar e falar, mas você sabe do que eu estou falando. E você sabe que o Espírito Santo está falando para você aí no seu coração. É Ele que está falando para você, você que está me assistindo. É Ele que está falando. Se você se assusta com a morte, se você tem medo de morrer, é um mau sinal. Porque todo aquele que entrega a vida para Jesus, meu amigo, a palavra tem que se cumprir na vida desse crente, desse cristão. Olha aqui. O Espírito Santo mandou eu ler isso aqui agora para você. Não estava no script, digamos assim. Oh, aleluia. Olha o que o Espírito Santo mandou eu ler para você. Olha só. E você conhece ela. Ele mandou ler esse aqui. Se você tem medo de morrer, fala que acredita em Deus e tem medo de morrer, você não está enquadrado aqui. Agora, para você se enquadrar no que está escrito aqui, é melhor você entregar a vida para Jesus. Porque você conhece essa palavra aqui. Você conhece. O brasileiro todo conhece. Esse aqui que eu vou ler é mais conhecido do que feijão na mesa de um brasileiro. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita é uma pessoa que está com Deus 24 horas por dia. Direi do Senhor, este é o meu Deus, olha só. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem da seta que voa de dia. Como que uma pessoa diz que ama a Deus, que acredita em Deus, mas tem medo? A diferença? Nem da peste, que ande na escuridão, nem mortandade, que assola ao meio-dia. Olha outro que mostra, de muita gente que se diz cristão. Essa aqui, ela mostra a sua face. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus! Ai, estou mandando embora. Já mandaram o fulano, mandaram o ciclano, perdeu o emprego. O que há? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não serás atingido. Viu como é que é? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O que é o ímpio? Crê em Deus, mas na verdade ela crê desacreditando. Ela não acredita. Você conhece os Salmos 91? Então não adianta ter os Salmos 91, os Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas de repente está faltando coragem. Está faltando Jesus. Paz. Porque tem gente que fala ali, nada me faltará. Pensa já em bens materiais, não me falta roupa, não me falta comida, não me falta dinheiro. Mas amor, compaixão, misericórdia, tudo isso. Não perca o seu tempo, meu amigo, minha amiga. E sua vida para Jesus. Vou te mostrar uma coisa aqui. Dá uma licencinha aqui. Pera aí. Anota aí. 041. Anota, 041. 99891 9079. 041 99891. E eu, pastor Diáconos Obreiro. Toda quinta-feira nós estamos indo lá na igreja interceder. Este livro está também em minhas mãos, porque nós vamos estar orando por vocês. Amém, pessoal? Gostaria também de lembrar, nós estamos também com um grupo chamado Campo Largo em Foco. Todo domingo pela manhã, um amigo, ele posta na página, você procura aí na página do Facebook, Campo Largo em Foco, ele posta as minhas da palavra, momento da palavra de Deus. O Espírito da palavra é algo rápido, com 10, no máximo 10 minutos, né? Eu dou uma palavra de ânimo, de fé, mando para ele, aí no domingo, às 9 horas da manhã, lança no Facebook. Aí você está convidado também, Campo Largo em Foco. Você pode procurar aí no Facebook, aí mesmo no rodapé aí aí mesmo na minha página mesmo aí no Facebook, fique à vontade. Você pode descer lá embaixo, lá você vai ver algumas fotos, algumas coisinhas lá, e lá embaixo você vai ver lá, Momento da Palavra de Deus. Aí você pode clicar lá, você vai entrar na página,
aí você já vai entrar também no nosso grupo lá, tá certo? Você que é de Campo Largo, eu quero fazer um convite especial para você amanhã, terça-feira. Às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite, nós temos 2 reuniões, às 9 e às 7h30. Venha saber mais sobre a vinda do Senhor Jesus, venha alimentar a sua alma. Eu vou estar lá às 7h30 da noite, eu vou estar na porta da igreja, esperando você, porque eu estou lá medindo a temperatura do povo e tudo mais, tá bom? Então eu faço o convite. A nossa igreja fica aqui na rua 15 de novembro, 2958, em frente à creche Marinha. Vai lá. Do Reino de Cristo. Aí você também pode procurar aí no Facebook, a nossa página da Igreja Embaixador do Reino de Cristo. As reuniões de terça, sexta e nos domingos, que são essa semana, que são três reuniões que tem, né? Na semana. E a gente também faz transmissão ao vivo pela noite com o culto no culto, tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre o capítulo 17. A cada dia, o bicho vai pegar, é o que nós vamos dizer. Nós vamos falar sobre Babilônia, a grande prostituta, né? Nós vamos falar sobre a identidade. Então isso vai ocorrer praticamente em 3 episódios ou mais. E nós vamos falar sobre o espírito babilônico. Então isso nós vamos falar no Apocalipse 17. Então nós encerramos hoje o Apocalipse 16. Então na próxima nós vamos para o Apocalipse 17. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Fica até o final. Ouça essa canção para alimentar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Se é necessário assim pra te encontrar aqui, meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, sentir neste momento o que nunca eu senti. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto. Não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor.
necessário assim pra te Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, sentir neste momento o que nunca eu senti. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto. Não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, a você e a sua família. Amém.